Olá, investidores! Muito boa noite. Dia 27 de dezembro, estamos chegando ao final do ano, só que antes disso, separei uma empresa, uma microcap, é o meu banco favorito para 2024, que é a BR Partners BRBI 11, e eu vou explicar exatamente o que ela faz, a sua área de negócios, os seus segmentos. Vou falar um pouco sobre os números dela, os últimos números, e os números anteriores também. Vou falar um pouco sobre a margem, rentabilidade da empresa e também sobre a tese de investimento em BR Partners, que é uma microcap que tem um valor de mercado aproximadamente de 1,5 bilhão de reais e que vem crescendo muito e paga bastante dividendo. E isso interessa ao acionista. Então vamos começar a nossa análise para BRBI 11 por aqui pelo canal da Turbo Invest. Áreas de negócio. Então, a BRBI atua em 5 áreas de negócio, 5 áreas de atuação. Primeira área, a mais importante, é Investment Banking. Eu vou detalhar depois sobre essas áreas. A primeira área, Investment Banking, que é exatamente onde ela atua em fusões e aquisições, M&A, e também IPOs, né? Ela presta assessoria financeira para grandes empresas, tá? Seja ela abrindo capital, seja ela fazendo uma privatização, seja ela fazendo uma fusão ou uma aquisição, ou uma junção de empresas, uma fusão. Então, assim, a gente tem várias atuações. A primeira, ela que se destaca, é Investment Banking, onde a empresa tem a maior parte da receita dela. A segunda, mercado de capitais, Capital Markets, que é o mercado de capitais, onde ela atua originando, estruturando e distribuindo, principalmente aqueles CRIs, aqueles CRAs, Certificado de Recebível Imobiliário, Certificado de Recebível de Agronegócio, Fundo Imobiliário. Então ela atua exatamente originando, distribuindo também esses produtos financeiros de renda fixa, tá? Onde teve um crescimento muito bom aí agora no ano de 2023. Vou explicar detalhadamente cada um desses, só estou dando um spoiler aqui. Terceira área de tesouraria, né? Terceira área de tesouraria, onde ela atua fazendo hedge, swap cambial, tem várias operações que ela faz ali dentro. Bem interessante, às vezes ela estrutura, por exemplo, um produto financeiro que está atrelado a IPCA e depois aquele gestor quer mudar para, por exemplo, CDI, e aí ele faz esse empacotamento, essa alteração, né, exatamente dando essa capacidade de fazer um hedge de acordo com aquilo que o gestor da grande empresa quer. Tá? O quarto é investimento, ela atua fazendo alguns investimentos em algumas empresas pequenas, né? Ela fez há pouco tempo numa pet aí, no mercado de pet, que era uma pet do interior, que compete um pouco com a Pets, com a Cobase, etc. Isso foi no ano de 2021. E a última área dela é o Health Management, que é a área de gestão de grandes fortunas, né? Então, assim, todas essas áreas estão muito entrelaçadas. Então, o crescimento da BR Partners, é isso que eu quero mostrar para vocês, ele não é um crescimento via aquisições, via fusões e aquisições, onde a sinergia ela demora para acontecer. Então, é um crescimento orgânico. A BR Partners ela cresce organicamente. Ao crescer organicamente, ela presta serviço, distribui produtos para essas grandes empresas e grandes clientes, tá? Então vamos detalhar melhor isso aqui. Investment Bank, vamos falar sobre Investment Bank. A companhia ela se destaca na assessoria financeira de fusões e aquisições no Brasil. A área de Investment Bank presta uma ampla gama de serviços de assessoria financeira envolvendo soluções sofisticadas e estruturadas a um diversificado grupo de clientes, através de aconselhamento aos principais tomadores de decisão, que é a alta administração, conselhos, comitês, acionistas, em transações que tipicamente são de alta relevância. Os produtos, eu já falei, já citei alguns, fusões e aquisições, mercado de capitais,
assessoria e conselhos, assessoria a acionistas, tem reestruturação de dívida também. A gente viu aí algumas empresas com uma situação difícil de dívida. Eu posso citar a Marisa. A Marisa contratou a BR Partners para reestruturar a dívida dela estava galopante, uma dívida que ela não conseguia gerenciar isso, e aí ela contratou a BR Partners exatamente para estruturar a dívida, equalizar um pouco a sua questão de estrutura de capital. Assessoria pré-IPO e privatização. São as áreas mais importantes da BR Partners. Não menos importante, mercado de capitais, mas não via ações. Aqui é via originação. Ela origina, estrutura e distribui produtos de renda fixa para o mercado financeiro. Sejam eles CRI estruturado, CRA, FI, esses fundos de investimento imobiliário que vocês veem aí que tem um monte, muito passa pela estruturação e distribuição da BR Partners. Fundo de FIAGRO, fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, fundo de investimento em direitos creditórios, cédula de crédito bancário, debêntures de infraestrutura. Então, todo produto financeiro de renda fixa do mercado privado de renda fixa, a BR Partners passa por fazendo isso e estruturando e distribuindo também. Então, ela tem toda a cadeia completa dentro dela. Então, ela consegue entender bem para os riscos da operação e consegue distribuir isso e sabe quem é o comprador desses CRIs, CRAs e etc. Isso facilita bastante. E ela tem dentro da carteira dela, da própria BR Partners, partes desses CRIs, CRAs, fundo imobiliário, ela tem dentro da carteira dela. Quando ela distribui, ela acaba segurando uma parte e fica dentro da empresa, né? Vamos falar um pouco sobre a terceira área, que é uma área pequena da empresa. É uma área pequena da empresa, mas que vem crescendo bastante, principalmente nesse período onde os juros estavam muito altos, que é a área de tesouraria, né? A área de tesouraria da empresa realiza a prospecção, estruturação e execução de operações de gestão de risco para clientes corporativos e institucionais, sempre grandes empresas, tá, pessoal? No diferentes mercados, juro, moeda, commodity, bem como presta serviço de fechamento de câmbio, fiança bancária, venda de produtos e captação do grupo. Então, é uma área onde tem uma plataforma multiprodutos de juros, commodity, renda fixa, produtos de derivativos também, como futuro, swap cambial, opções. Então, ela trabalha isso para o seu cliente, tá? Ela não se arrisca com isso, com o capital dela. Ela trabalha isso tudo para o seu cliente. Tá? E renda fixa, como eu já falei aí, que ela faz aí um monte de produtos, estrutura, origina e etc. Então, essa área de tesouraria é bem atuante mesmo, fazendo hedge e uma série de coisas mais. Tá? Quarta área, investimentos. É uma área muito pequenininha, onde ela faz investimentos pontuais em alguns negócios que ela considera relevante, mas é uma área que tem um percentual da receita muito pequena. Tá? E a última área que foi estruturada em setembro agora de 2023 e por isso a BR Partners está sendo chamado de pequeno BTG, né? Pequeno BTG Pactual, que é quando o BTG iniciou lá atrás, que é a área de Health, que é uma área espetacular, onde tem uma margem muito boa. A ideia de Health é gerenciar grandes fortunas, gerenciar grandes empresas e grandes pessoas que têm muito capital, grandes fortunas, tá? Então, ela consegue ali, dentro da cadeia dela, de produtos e serviços que a BR Partners tem, ela consegue trazer tudo aquilo que o cliente precisa, tá? Então, ela cresce organicamente e cada demanda do cliente, ela vai originando um novo produto, e assim vai. E aí ela vai crescendo, crescendo, crescendo. É uma tese bem interessante. Essa quinta área tem
potencial de crescimento muito boa e foi onde o BTG realmente cresceu. Então, com o objetivo de reforçar o pilar principal da BR Partners, que é gerar valor a seus clientes, bem como buscar novas frentes de crescimento, diversificar seus portfólios de serviços, em setembro de 2023, a companhia anunciou a entrada no Health Management. A área especializada em gestão de fortunas de família de alta renda tem o objetivo de preservar ou maximizar a geração de riqueza de seus clientes com uma curadoria e perfil de gestão de risco condizente com cada perfil de cliente. A companhia acredita que o Health é altamente sinergético às atividades de Investment Bank. Então é o seguinte, a primeira área de Investment Bank, que é uma área de fusões, aquisições, IPO, privatização, né, assessoria, a gestão, essa área, ela cresce bastante quando os juros começam a cair. Tá? Quando o juros está alto, existe um problema aí, porque fica muito caro fazer IPO, e ninguém tem o interesse de abrir o capital de uma empresa quando o juros está lá em cima. Não há esse interesse, não há essa demanda. Quando os juros começam a cair, começa a surgir novos IPOs, fusões e aquisições e etc. Então, a companhia, a BR Partners, ela surgiu em 2009. Ela já assessorou 137 bilhões de vendas de ativos a empresas e famílias. Com essa nova área, a companhia busca fazer essa gestão de fortunas de seus clientes após gerar eventos de liquidez. Por exemplo, ela vai e faz um IPO de uma empresa gigante, tá? Uma empresa pequena e que quer começar a crescer, por exemplo, uma empresa que está crescendo. Ela vai e faz o IPO, abre o capital da empresa. E aí, ela tem aquele cliente que ela pode trazer para ela para fazer a gestão dessa empresa. Então, é essa área que a BR Partners tem potencial de atingir. Por exemplo, a Ambima publicou recentemente, em junho de 2023, que essa área é uma das áreas que mais cresce e que gerou um montante de 460 bilhões, tá? Um crescimento, um potencial de crescimento muito grande. E isso, organicamente, a BR Partners vai crescendo aos poucos, tá? Não através de fusões, aquisições, ela fazendo compras de empresas, não. Ela vai crescendo organicamente, oferecendo serviços, assessoria, produtos que interessam a essas grandes empresas, tá? Então vamos falar um pouquinho dos números, depois eu falo um pouco dos riscos, etc. Vamos falar um pouquinho dos números da empresa. Eu peguei números antigos aqui primeiro, tá? Para explicar que a empresa teve realmente um boom, que foi no ano de 2021, onde a empresa cresceu bastante as áreas dela. A gente vê aqui, 2020 ela tinha 222 milhões de receita líquida, passou a ter em 2021 331 milhões. Então ela teve um crescimento de 49% na receita. E aqui as áreas de atuação dela, aqui ainda não tinha o Health, que foi criado agora em setembro de 2023. Investment Bank, que é a área principal, subiu de 130 milhões para 156. Depois, mercado de capitais, 57 para 83. Então, aqui está o crescimento percentual, 19%, o segundo 45%. A parte de tesouraria também cresceu bastante, de 15 para 52 milhões, 242%. Investimentos também, só que é pequenininho, né? E a gente vê aí uma série de receitas que gerou um lucro líquido de 138 milhões, um crescimento de 2020 para 2021 de 56% no lucro líquido e na margem líquida de 40% para 42%. Teve um crescimento bastante robusto de 2020 para 2021. Agora vamos ver de 2021 para 2022. Até terceiro TRI de 2022, a empresa continuou crescendo. No quarto TRI, que a empresa começa a apresentar problemas em virtude do cenário macroeconômico global e principalmente Brasil, onde os juros estavam lá no pico, já subindo lá no pico, tá? Então,
2021 para 2022, a empresa continua crescendo, mas a parte de investment bank começa a cair. Então, a gente tem de 2021 367 milhões para 413 milhões de receita. Investment bank caiu de 183 milhões para 159, 13% de queda. Tudo isso em função da redução de número de IPOs. 2023 secou a IPO, 2022 já a partir do terceiro ou quarto trimestre não teve. Então, começa a secar IPOs, começa a secar fusões e aquisições em virtude dos juros lá em cima, tá? A parte que mais se destaca é a parte de tesouraria, que cresce bem. A parte de mercado de capitais também cresce, que começa as estruturações de produtos de renda fixa, CRI, CRA e etc. A parte de investimentos também tem uma quedinha, mas nada demais, nada relevante, porque é uma parte pequena. E aí o lucro conseguiu subir de 138 milhões para 147 milhões, 6% de crescimento de lucro. Você vê que foi menor do que do período de 2020 para 2021, onde o lucro cresceu nada menos do que 56%. Agora vamos lá. O início da dificuldade da BR Partners. O início da dificuldade corre do terceiro trimestre para o quarto trimestre de 2022, tá? Onde a gente tem uma queda do Investment Bank de 40 milhões para 33 milhões, caiu 17%. Uma queda de mercado de capitais também de 24 milhões para 19 milhões, caiu 20%. A parte de tesouraria compensou um pouco, cresceu 131%, de 8 milhões para 20 milhões. Então, fizeram um grande trabalho na tesouraria da empresa. Então, foi excelente esse aumento de tesouraria que compensou a queda nos outros dois segmentos. O lucro líquido ainda continuou em alta de 33 milhões para 33,8 milhões, tá? Mas começou a dificuldade. A gente pode ver a evolução do mercado através do CAGR, que é o crescimento composto. A gente vê que o Investment Bank explodiu em 2021, né, de 248, vinha crescendo, explodiu em 2021 e teve uma queda bastante forte em 2022, né? Caiu de 469 milhões para 265 milhões. Enquanto o mercado de capitais continuou crescendo, que foi a estruturação daqueles CRIs, CRAs que eu falei todo. Então, o crescimento existiu de 27% crescimento composto no mercado de capitais, que é exatamente aqueles produtos de renda fixa. Tá? Vamos comparar os 9 primeiros meses de 2022 com 2023 para ver o que está ocorrendo. Então, a receita caiu um pouquinho, de 315 milhões para 311 milhões. Tá? Investment Bank caiu de 188 milhões para 165, quer dizer, continua em queda, 12,5% de queda. Tesouraria continua bem, 42 milhões para 43 milhões. Desculpa, essa primeira parte é Investment Bank mais mercado de capitais, tá? Que caiu 12,5%. Juntou os dois aqui. Então, tesouraria continua muito boa, mas a gente percebe que teve uma quedinha de lucro líquido de 113 milhões para 112 milhões, com um trabalho excelente de resultado operacional, de contenção de despesa dentro da empresa, uma equipe mais enxuta. A BR Partners conseguiu perder só um pouquinho de lucratividade, e isso é bem legal, tá? Mas aí vocês vão falando, mas a empresa está caindo de 2022 para 2023, não vou investir nessa empresa, né? Mas aí é que vem o pulo do gato, tá? O pulo do gato vem aí. Os juros começaram a cair agora em 2023 e tem tudo para caminhar para os 9% ou 8,5% em 2025, tá? Então, assim, a BR Partners deve crescer receita de Investment Bank e mercado de capitais. Tanto Investment Bank, que é exatamente IPOs, que devem surgir bastante IPO a partir de julho de 2024. Além de IPOs, fusões e aquisições, vai começar a pipocar fusões e aquisições, porque o custo de financiamento começa a cair, começa a ter oportunidade, uma empresa comprando a outra, e muito trabalho aí de reestruturação de dívida, de empresa e etc.
Então, o mercado de capitais também vai continuar ativo com estruturação de CRI, CRA, fundo imobiliário, que também é beneficiado com queda de juros. Então, tem duas áreas que podem duplicar a receita ou aumentar bastante a receita de 2024 para 2025, tá, pessoal? Vamos olhar os números históricos, a gente já olhou alguns números. Então, o que chama atenção é que a BR Partners, ela cresce patrimônio, ela cresce receita líquida, tá? De 189 milhões para 251 milhões em 2022. EBITDA, que deu uma quedinha agora em 2022 em função daquelas duas áreas, Investment Bank, mercado de capitais. Resultado financeiro é positivo da BR Partners, tem uma margem que é simplesmente monumental, ninguém tem essa margem dentro do mercado, 59%, ou seja, que é a margem, né? Só para vocês entenderem, a margem é o lucro líquido dividido sobre a receita líquida, né? Então é o seguinte, ela na última linha, ela consegue gerar muito lucro percentualmente a receita dela, ou seja, ela no meiuca, nas despesas financeiras, despesas administrativas, ela não tem um custo alto para gerar lucro. Então ela consegue gerar lucro e ela consegue ter boa margem, tá? O ROI também é excelente. Já subiu agora em 2023 para 19%, está entregando, tende a entregar mais de 20% de retorno de capital. A coisa mais importante para um banco é o ROI, tá? Por quê? Ninguém quer aplicar num banco onde o retorno é o custo de capital, por exemplo. Por exemplo, custo de capital, a Selic é a 13%, por exemplo, 13%. Se tiver um ROI de 13%, eu aplico na Selic, eu não aplico num banco. Então, assim, a ideia de aplicar no banco é ter uma atratividade onde o retorno ao acionista é superior ao custo de capital do banco, tá? Tem caixa líquido, é caixa líquido. O caixa, desculpa, pessoal, aqui mexeu aqui. Ai. Deixa eu ver se eu consigo consertar. Bom, vai assim mesmo, pessoal. Aqui, consegui aqui. Vamos lá. 7 bilhões 763 de caixa e uma dívida de 6 milhões 7 milhões 763 de caixa, uma dívida de 6 milhões 889. Então, é caixa líquido, não tem dívida líquida. Fluxo de caixa também é positivo e ela tem dentro do estatuto dela 25% de distribuição de dividendo, do lucro, o líquido ajustado. Só que ela distribui muito mais. Ela tende a distribuir 70% do lucro líquido. Tá? Ela distribuiu 70% em 2022 e 2023 ela distribuiu 100% do lucro líquido da empresa, mas o objetivo é aumentar esse lucro e distribuir 60%, 70%, 60% de lucro líquido ajustado, que vai dar um ótimo dividendo, tá? Um ótimo dividendo. Para isso, você tem que comprar barato, para ter um dividendo yield maior, tá, pessoal? Payout é muito bom. 60% de payout para um banco é espetacular. Vamos falar um pouco sobre ROI, margem, e por que ela ser uma pagadora de dividendo, né? Tem muita gente aí focado nos bancões, né? Só para vocês terem uma ideia, o Bradesco teve um ROI de 12%. 12%. O Itaú, 18%. O Itaú fez um resultado fantástico, tá? Só para vocês terem ideia, o índice de Basileia, que é a segurança mesmo do banco, né? Está em 17% da BR Partners. É um índice de Basileia espetacular. Espetacular. Tá? Então, assim, já teve um ROI de 20% nesse terceiro trimestre, em 9 meses do 19% de ROI, um sólido desempenho de receita, lucro e rentabilidade nos 9 primeiros meses, uma margem de 37%, índice de eficiência 44%. Então, é espetacular, tá? Os números da BR Partners são de brilhar os olhinhos de quem gosta de margem, de ROI
e de pagamento de dividendos. A BR Partners, depois eu vou mostrar quanto a BR Partners tem pago de dividendos aí para vocês. Tá? Então, olha só, pessoal, o BTG quando começou era nanico, tá? Então a BR Partners tem muito a crescer e vai continuar pagando dividendos. Ele cresce com dividendos, tá? Inclusive, o Ricardo Lacerda, que é o CEO da BR Partners, que eu acho espetacular, tá entre os 3 melhores CEOs, na minha opinião, tá? Do mercado brasileiro, tem uma experiência em banco de investimento, já foi do Citibank, tem tem muita experiência dentro do mercado financeiro nessas questões de M&A, fusões e aquisições. Ele mesmo coloca o capital dele na companhia. Aliás, todos eles colocam o capital na companhia e eles não recebem bônus altíssimos, não recebem. Eles querem colocar o capital dentro da empresa e crescer a empresa, e crescendo a empresa, automaticamente eles crescem junto, tá? Então, é muito legal a tese da BR Partners. Ela fez um follow-on há pouco tempo, caiu muito a ação, né? Caiu para R$10, já recuperou tudo. Era uma baita oportunidade nos R$10, né? Mas o objetivo da oferta foi realizar parte de investimento dos seed investors. O que aconteceu? Lá atrás, em 2009, quando a BR Partners foi fundada, um grupo de investidores deu 100 milhões para a empresa, tá? Colocou dinheiro, né? Colocou dinheiro, 100 milhões dentro da empresa. Tinha já um acordo firmado para que mais à frente eles retirassem uma parte desse dinheiro, tá? E rentabilizasse o capital deles. Tá? A ideia da BR Partners foi aumentar o free float da companhia, que tinha uma liquidez extremamente baixa, ainda é baixa, detalhe para vocês, ainda é baixa a liquidez das ações, mas tende a aumentar ao longo do tempo. Então, essa saída desses grandes investidores que entraram em 2009 promoveu a entrada de novos acionistas no free float. Isso é legal para a liquidez da companhia. Então, assim, diversifica a base acionária. Eu acho super interessante o que a BR Partners fez. E a tese de investimento está calcado em alguns cenários, tá? Primeiro cenário é redução de taxa de juros, que já vem acontecendo, beneficia a companhia com a entrada de novos IPOs, como eu falei, fusões e aquisições, a partir de 2024 e 2025. Tá? O mercado de capitais ela se normalizou somente no segundo e terceiro trimestre de 2023, após o choque que teve no primeiro trimestre. Tá? Custo da dívida alto inibe demais a gama de projetos de investimento, expansão de infraestrutura, estruturação de CRI, CRA, né? Porque é muito caro colocar no mercado esses produtos financeiros. Vai ganhar fôlego com a queda da Selic. Então, é bem legal. Do lado da distribuição, o investidor continua ainda seletivo, né? E diligente com apetite limitado para a dívida e equity. Você não vê pessoa física comprando dívida de empresa, agora que vem aumentando, né? Finalzinho de 2023, comprando dívida de empresa, ou equity, ou ação. Então, assim, você vê aí ainda um crescimento limitado que vai ser expandido com a queda da taxa de juros. Tá? O Investment Bank, o retorno de M&A, vai trazer muita receita para a BR Partners. Tá? E ela, olha pessoal, ela é a segunda maior. É a segunda que mais estrutura M&A e IPOs. Tá? Segunda. E crescimento de ROI vai ser natural, tá? Se ela teve um ROI eu fico imaginando, ela teve um ROI de 19% em 2022, 2023, ela já está melhorando esse ROI. Com um cenário de juros lá em cima, eu fico imaginando o ROI que ela vai entregar quando os juros cair. Vai ser em torno de 24%, 25%, que a margem é muito alta da empresa também, a margem é muito alta. Então, é uma empresa sensacional. Eu acredito na tese de BR Partners.
A gente vai expor o relatório lá. Não vou falar valor justo da empresa aqui, eu vou expor lá na área de assinante nossa da Turbo Invest. Não é justo com quem assina a Turbo Invest. Isso vai estar disponível até o dia 10 de janeiro, o valor justo da BR Partners. Pessoal, lá já fiz apresentação, já fiz live lá. O pessoal já sabe quanto essa apresentação, o pessoal já teve esse acesso antes, então eles pegaram com um preço muito menor. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Quem quiser aqui, assina o nosso canal do YouTube aqui, se inscreva, né, no canal do YouTube. O nosso Instagram é Turbo Invest Research e dá um like aí no vídeo e eu vou falar um pouco mais sobre os nossos produtos aqui da Turbo Invest, tá? Agora. Então, os produtos da Turbo Invest, a gente tem produtos de carteiras de longo prazo, teses de investimento, relatórios de longo prazo, position trade, swing trade também, a gente opera gráfico também, a gente é completo, porque a gente consegue ser isso por ser analista pleno, ter a certificação da APMEC, então a gente consegue aí estruturar tanto o investimento de longo prazo quanto o trade de curto prazo, tá? Você assina aqui, R$ 74,90, a promoção vai até dia 31 de dezembro, você paga R$ 59,90, é só entrar aqui e pagar R$ 59,90, tá bom, pessoal? É isso, e vamos falar um pouco do grupo. A gente recomendou BR Partners no Position Trade, que a gente foi a nível de gráfico mesmo, vou mostrar para vocês. BR Partners a gente recomendou aqui, R$ 13 a entrada, com uma parcial em 15,38, carregar pela média móvel de 9. E aí, hoje a BR Partners bateu R$ 15,45, isso foi dia 20 de novembro, a nossa recomendação de BR Partners. A gente falou também que ia entrar na nossa carteira de longo prazo para segurar o ativo. Eu acho que tem muito potencial por ter margem, ROI, payout, margem, lucro líquido. Sobre a receita líquida, ROI, lucro líquido, sobre o patrimônio líquido, retorno dos acionistas, dividendos tem um payout alto de 60%, apesar de ter 25% só no estatuto, mas tem pago 60%. Se você for olhar aqui, vou aumentar aqui para vocês verem quanto a BR Partners pagou dividendo nesse cenário ainda difícil de 2023. Olha aqui, os dividendos estão aqui. Eu estou usando o status Invest. BR Partners pagou Datacom novembro, agosto, maio e março. Pagou 66 centavos, 24, 12 e 30. Então, pagou 30, 42, 66, 1,32. R$1,32. Então, o cara que pegou a R$10, R$11, ele está ganhando aí 13% de dividendo. O cara que pegou a 13, ele vai ganhar 10%, o yield está em faixa de 10%. Se o lucro aumentar, o dividendo deve aumentar. Então, é sensacional. Então, Itaú não paga isso, tá? Paga 4% de dividendo. Bradesco não paga isso. Nem mesmo o Banco do Brasil, que paga muito dividendo, vai pagar isso, tá bom? Então, a gente tem uma microcap. Então, tomem cuidado, porque existem alguns riscos, e eu vou falar um pouco para vocês dos riscos, que eu não citei. A BR Partners, ela não tem carteira de crédito, isso é muito positivo. O que ela tem de carteira de crédito é aquilo que ela estruturou de fundo imobiliário, de CRI e de CRA, que ela fica com um percentualzinho, 10%, 15%, 20%. Então, ela tem essa carteira de crédito baseado nesses CRIs, CRAs de alta qualidade, que ela distribui, origina, estrutura e distribui. Enquanto a carteira de crédito, não há um risco relevante, né? O que a gente vê de risco na BR Partners, primeiro que é uma small cap, uma micro cap, 1,5 bilhão de valor de mercado, como a gente falou, isso pela liquidez, uma liquidez um pouco baixa ainda, então existe um risco de liquidez na questão de compra e venda de ação, mas a gente não vê riscos relevantes, porque a empresa tem tudo isso, margem, ROI, etc. Tá? É claro que se os juros começarem a subir, prejudica o negócio da BR Partners. Então tem um risco macroeconômico que não é o que vai ocorrer agora,
Então, a gente tem como BR Partners a tese de banco para 2024. Muita gente vai me achar maluco, mas é isso que eu tenho em mente, porque ela é muito beneficiada na questão de mercado de capitais, de crescimento de mercado de capitais, que vem crescendo muito. Inclusive, investidores em bolsa que saiu de 300 mil, que era em 2015, para 5 milhões de investidores, pessoas físicas, que é hoje. E ela trabalha com grandes empresas, fazendo IPO, estruturação. Isso tende a entrar novas empresas na Bolsa Brasileira com essa queda de juros. E quem sabe esses juros mais baixos veio para ficar, né? A gente não sabe ao certo o que vai ser no longo prazo. Mas para 2024 e 2025, BR Partners é uma ótima opção de investimento. E é isso, pessoal. Acho que mereço o like de vocês. Agradeço do fundo do coração. Que vocês tenham um ano novo maravilhoso com as suas famílias, com aquelas pessoas que vocês gostam. Estaremos juntos em 2024 com mais vídeos de fundamento, tá bom? E é isso que eu tenho a desejar para vocês. Dê um like no vídeo, comentem o vídeo se gostaram ou não, se tem posição em BR Partners ou não. Se querem entender um pouco mais, comentem no vídeo que a gente responde por aqui, pelo canal do YouTube. Não esquece de deixar o like, é muito importante para nós da Tube Invest. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você contratar a Tube Invest. Faltam poucos dias, 4 dias, para garantir a promoção, depois vira R$ 74,90. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!